Olá, estudantes do 8º ano de toda a cidade de São Paulo. Eu sou o professor Jorge e eu vou acompanhar vocês agora por algumas atividades do Trilhas 2. E hoje a gente vai falar sobre uma atividade bem tranquila, atividade número 3, sobre ampliação e redução de figuras, de imagens geométricas, tá? É uma atividade bem simples, é bem fácil de compreender. Então primeiro eu vou fazer uma rápida conceituação com vocês e depois a gente vai para a atividade em si, tá certo? Então vamos começar falando rapidamente sobre o que é ampliar ou reduzir imagens, tá? E o processo de aumentar a imagem mantendo as mesmas características, o mesmo formato é conhecido como ampliação. Então quando nós temos uma figura e eu quero ampliar ou reduzir, é muito importante que eu preciso manter o mesmo formato. Então se eu vou ampliar um quadrado, ele tem que ser ampliado na forma de um quadrado, eu não posso mudar este formato dele. E eu manter algumas características também, com as medidas de ângulos. Vocês vão ver direitinho agora nos próximos exemplos, tá certo? Aí nós obtemos uma outra imagem maior, com ângulos congruentes. A palavra congruente quer dizer o quê? Mesma medida, tá? Então, observaçãozinha aí, palavra congruente quer dizer mesma medida, tá? E com as medidas dos lados correspondentes proporcionais. Como assim, professor? Se eu tenho um quadrado e eu vou ampliar 2 vezes mais, então quer dizer que os lados vão ampliar também o dobro. Se esse lado também for reduzido e cair pela metade, então o lado da minha figura vai ser dividido por 2. Então existe essa correspondência de proporcionalidade. Se aumentar 3 vezes mais, vai ampliar a medida do lado em 3 vezes, tá? Como é o caso aqui dessa figura, tá? Percebam que eu tinha uma figura pequenininha aqui embaixo, tá? Então esta figura era um quadrado, e os ângulos foram ampliados partindo dessa linha azul que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? E este lado que está aqui em cima, ele é proporcional a esse. Este lado que está aqui do lado, ele é proporcional a este. Este lado que está aqui embaixo, também é proporcional a esse. E a mesma coisa com este lado, tá certo? E eles foram ampliados todos da mesma forma. Então se aqui aumentou em 4 vezes, então aqui a medida desse lado aumenta em 4 vezes, tá certo? Outra característica, os ângulos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Percebam que este ângulo que está aqui, ele vai ter a mesma medida que esse ângulo que está aqui, ó, seguindo a reta. Este ângulo aqui de cima, também com esse daqui de baixo. E assim vai servir para todos os 4 ângulos. Então as medidas dos ângulos se mantêm, tá certo? E aí é justamente isso. O Gabriel ele tem o hábito de desenhar alguns triângulos e ampliá-los a partir de um ponto qualquer. Para cada ponto escolhido, ele escreve uma letra e de vez em quando vai variando. Letra P, letra G e assim por diante. Dessa forma ele vai recordando algumas coisas que já aprendeu e fazem parte dos eixos, dos objetivos do eixo de geometria, que é o que a gente está aprendendo hoje, tá certo? E aí ele fez o triângulo ABC e para ampliar ele escolheu esse ponto P aqui, ó. Ele traçou os segmentos partindo desse ponto, passando pelos vértices A e B. Então desse ponto aqui ele criou este vértice e foi ampliando até chegar no ponto D. Mesma coisa, ó, passou pelo ponto P, ponto B e chegou no ponto E. P, C e o F. Aí formaram, então, este triângulo, ele ampliou para chegar neste outro triângulo. E aí, quais características a gente tem que observar em comum? Esse lado, ele é proporcional a esse, ou seja, ampliou a medida do lado, mas os ângulos foram mantidos congruentes. Então esse ângulo tem a mesma medida que este, certo? Considerando que o triângulo DEF desenhado E, de P até A e de A até D tem a mesma medida, então essas medidas aqui, essa medida é a mesma coisa, essa medida aqui de baixo também é a mesma que essa, e assim com todas as medidas aqui diferentes, certo? Então a pergunta que ele está colocando para a gente é a seguinte: qual é a grandeza, ou seja, o que não se alterou do triângulo ABC para o outro, tá? Então lembrando, perímetro, se eu somar todos os lados, manteve o mesmo valor? A área, o espaço ocupado de um triângulo para o outro, ficou igual? A medida do lado, manteve-se igual? A medida do ângulo, manteve-se igual? Ou seja, qual dessas medidas se mantiveram, qual que se alterou? Nesse caso só tem uma resposta correta, tá bom?
Ou então, todas as anteriores estão corretas. Será que todas se alteraram? Ou nenhuma se alterou? Então aí vocês vão analisar com base nessas informações que eu acabei de passar para vocês, tá certo? E aí encerro essa aula de hoje. Agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, procure os professores de vocês e tirem essas dúvidas, interajam com ele para vocês conseguirem aprender, tá certo? Nos vemos na próxima aula. Até mais.